Hoje eu vou compartilhar um pouco aqui da minha visão de como é que eu enxergo os fundamentos nesse universo de investimentos em criptomoedas. Mas antes de mais nada, se você é novo nesse canal, meu nome é Fernão Guerra. Nesse canal aqui a gente fala sobre tecnologia, inovação, criatividade e investimentos. E se você gosta de algum desses assuntos, ou gosta de algum desses vídeos, ou até mesmo gostar desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal aqui e compartilhar o que você acha, o que você pensa nessa parte dos comentários. A ideia é que a gente tenha uma comunidade aqui que a gente possa aprender junto. Mas vamos lá então pro vídeo. Não existe uma bibliografia oficial, ou muito menos conteúdo muito intenso ao redor de fundamentos ao redor de criptomoedas, né? Então, o que eu vou colocar e separar aqui é um pouco da minha visão de como é que eu encaro isso e como é que eu penso na hora de escolher um ativo digital como investimento, o que eu olho por trás de tudo isso e como é que eu tenho analisado isso desde os 4 anos que eu estou envolvido estudando esse negócio, né? Então, vamos começar pelo primeiro ponto, que é um dos mais importantes, que é a diferença entre os fundamentos de ações versus os fundamentos das criptomoedas. Quando a gente analisa uma ação, a ação nada mais é do que uma participação de uma empresa. Então, por trás de uma ação existe um negócio. E ele tem ativos, ele tem contas a receber, ele tem contas a pagar, ele tem estoque muitas vezes, ele tem pessoas trabalhando. E é mais fácil você fazer essas contas. Então, quando a gente analisa ações lá, a gente analisa o preço-lucro, que é a relação do preço por ação versus o lucro por ação. E quando você olha esse fundamento, você consegue entender em quanto tempo, se a empresa continuar lucrando nessa mesma velocidade, você teria o seu investimento de volta como retorno, né? Existem uma outra forma de você analisar que um outro ponto, que é o preço sobre valor patrimonial, que é você entender se a empresa está barata em relação ao valor patrimonial que ela tem, e alguns outros indicadores que a gente tem nesse universo de fundamentos, né? Quando a gente olha para criptomoedas, a gente vê muita tecnologia sendo criada agora, pouco uso ainda. Então, quando a gente fala de adoção, ainda é uma adoção muito pequena comparada com o universo que eu acho que vai acontecer no futuro e até mesmo com o universo de ações. Então, são universos um pouco diferentes. Isso nos leva para o segundo passo, que é a natureza do projeto. Então, existem muitas e muitas criptomoedas. Então, quando você analisa essas criptomoedas, esses criptoativos, é importante saber qual é a natureza. Então, quando a gente fala de Bitcoin especificamente, a gente está falando de uma reserva de valor para muitos, a maioria analisa assim, e outras pessoas analisam como uma moeda mesmo. Então, existe essa divisão até no universo de criptomoeda, essa briguinha aí de o que é o que é. Mas essa é uma categoria que ela não pode ser comparada com o Ethereum, por exemplo. Porque quando a gente fala de Ethereum, a gente está falando de um ecossistema tecnológico que tem por trás uma moeda que vai orquestrar tudo que acontece nesse universo. Então, a Ethereum, que é essa segunda geração de blockchain, de tecnologia em blockchain, ela traz mais informações para dentro da blockchain. Então, enquanto o Bitcoin ele armazenava simplesmente o valor da transação e o endereço onde essas transações aconteceram e esse tipo de informação, o Ethereum ele traz algo novo para o blockchain, que é você trazer mais informação para armazenar aí dentro. Então, eles começaram a massificar com o conceito de contratos inteligentes, né, de smart contracts, que valida, por exemplo, que algo pertence a isso, que você consegue botar mais informações aí dentro. Eu fiz um vídeo sobre os NFTs, por exemplo, eu vou deixar o link aqui. E o conceito de smart contracts e o tipo de tecnologia avançada que Ethereum trouxe, por exemplo, permite que isso aconteça. Existem algumas outras, como o Uniswap, Polkadot, que entra já numa tecnologia de lending, que é uma espécie de empréstimo. Então são contratos inteligentes onde você não precisa de um intermediador centralizado, onde tudo que acontece aí dentro é baseado na tecnologia. Então você pode emprestar dinheiro e pegar dinheiro emprestado, e tudo isso vai estar dentro da blockchain, e o único intermediador isso é o próprio código, o que é demais. Então isso seria um outro tipo de categoria. Um outro ponto que eu avalio que é muito inteligente é a espécie de liderança e investidores. Então, por trás de cada um desses projetos, por mais que 90% do que tem nesse universo de criptomoeda é porcaria, você tem projetos que podem, no futuro lá, ser realmente disruptivos e transformar indústrias inteiras. Então, quando a gente olha para esse tipo de empresa, então, por exemplo, o Tron é uma empresa. Quando você olha para o leadership dessa empresa, para a liderança dessa empresa, você vai ver que tem um cara lá que fez várias aquisições. Se eu não me engano, ele comprou o BitTorrent. Ele é um bilionário, ele pagou $1 milhão para almoçar com Warren Buffett e falar sobre criptomoedas, e rezava a lenda que ele até deu um Bitcoin para Warren Buffett, mas eu acho que Buffett depois negou que isso aconteceu mesmo.
Então, quando você olha para cada um desses projetos, aqui, ó, por exemplo, Stella, o CEO da Stella Lumen, ela era CEO do Mozilla Firefox. Então, são pessoas, são executivos do universo de tecnologia que estão por trás desses projetos. Então, por mais que a gente fale muito e perca muito tempo falando sobre a parte de investimentos, por trás dessas tecnologias que ainda não encontraram, ou a adoção ainda é muito pequena, uma forma de rentabilizar a sua tecnologia e integrar essa tecnologia no mundo que a gente vive, é importante entender quem está por trás disso, para você não cair numa pirâmide, entrar num negócio falho e se convencer por um site bonitinho e um flyer ou qualquer coisa que eles colocam na internet. Então, esse é um ponto também muito importante. Um outro ponto é o de adoção e comunidade. Eu comecei a falar um pouco sobre adoção aqui agora, mas entrando um pouco mais de forma profunda. Quando a gente fala de adoção especificamente, tem a adoção desde o ponto de vista de, se a gente olha para isso como moeda, o Bitcoin, se a gente olhar com a visão de cara, o Bitcoin é uma moeda, ela está sendo adotada em vários sites, é possível você fazer transações e comprar, e é uma forma de é uma moeda realmente que você consegue usar em qualquer e-commerce, qualquer site, transacionar na rua de casa? Ainda não é, a gente está passando por um processo de adoção. Mas olhando para o universo que a gente tem, é a que tem mais adoption? É a que está sendo mais usada nesse universo de pagamentos e etc. Esse é um ponto. O outro ponto de adoção é quando a gente olha para uma perspectiva de Ethereum, ou Cardano, ou até mesmo o próprio Binance Coin, BNB, que são projetos tecnológicos que você consegue usar para criar outros projetos. Então tem a parte de adoção transacional e tem, por exemplo, quando a gente olha para o Uniswap, eu acho que o Polkadot também e várias outras tecnologias, elas são Ethereum based. Então elas são baseadas na Ethereum. E quando a gente olha, a Ethereum hoje, ela é a segunda coin, não é por acaso. Assim, a maioria dos projetos hoje que existem de criptomoedas no ar, elas são baseadas na tecnologia do Ethereum. Então, a nível de adoção ela é muito grande. Então, quando a gente fala de adoção, a gente fala disso. E o outro ponto que eu falei foi o de comunidade. Então, quando a gente fala de comunidade, tem dois pontos. A comunidade de developers e capital humano que está trabalhando em cima disso. Então, existe uma comunidade muito grande por trás do Bitcoin, é código aberto, as pessoas discutem fóruns até hoje, foi a primeira que massificou e etc. Existe uma comunidade muito grande trabalhando em Ethereum, então existem muitas empresas sendo criadas e tecnologias sendo criadas com base na tecnologia do Ethereum. Então isso é importante você avaliar, porque quanto mais adoption você tem, mais lá na frente você consegue fazer coisas com isso. E tudo isso está dentro da blockchain da Ethereum, o que faz com que ela seja mais forte ainda, entendeu? Porque ela vai se consolidando como uma tecnologia que cuida disso. Então não existe só o Ethereum, existem outras tecnologias. Mas a Ethereum lidera nesse ponto de adoção, como exemplo que eu estou dando agora. E a outra é a parte de comparação e referência, né? Então, eu chamei aqui de comparação e referência, mas por que eu chamei isso aqui de comparação e referência? Aqui a gente já falando um pouco de, talvez, de preço. Porque deixa eu aumentar isso aqui. Porque, vamos lá, vamos pegar duas moedas na categoria de moeda. O market cap do Bitcoin é esse aqui, ó. Hoje. Vai saber o que vai ser daqui a um minuto. Então, deixa eu apagar esse. Então, por exemplo, eu vou falar aqui que o BTC é igual... Vou dar mais um zoom aqui. Então, o BTC é igual a isso. E aqui, o que eu posso comparar com o Bitcoin, por exemplo? O Litecoin, que é uma segunda moeda, que para muitos seria assim, o Bitcoin seria o ouro e o Litecoin seria a prata, em termos de valor. É meio que a prata do universo de criptomoedas. Isso é uma configuração que o pessoal diz. Então eu falei que o Bitcoin era isso aqui, certo? E agora eu vou chamar eu vou dizer que o Litecoin, ele é igual, LTC é igual a isso aqui. Eu vou apagar isso. Então pronto, eu tenho as minhas duas moedas. Então agora eu vou fazer o seguinte, em relação ao mercado ao market cap do Bitcoin, quantos por cento o Litecoin representa? Então eu vou fazer o Litecoin dividido pelo BTC e eu vou multiplicar isso por 100, para a gente ter em porcentagem. Então seria 1,6%. Então em termos de mercado, valor de mercado, é 1,6% em relação ao Bitcoin. Então esse é o tipo de comparação que você faz. Você acha que está barato? Se a gente fizer essa comparação em relação ao ouro e a prata em termos de valor de mercado, seria 1,6% do que o Bitcoin é. Então essa é
É uma forma de ver. Uma outra forma de ver seria a gente olhar as tecnologias, as que vão criar mais ou menos a infraestrutura desse universo de Bitcoin, na minha opinião. Então, se a gente... eu vou copiar isso aqui, sem o negócio, eu vou dizer que o Ethereum, o Ether é igual a isso aqui. Vou apagar esse valor. Então pronto, esse aqui é o Ethereum. Eu vou falar que const ADA, que é Cardano, que é, inclusive o CEO da Cardano chegou a ser CEO do Ethereum por 6 meses, se eu não me engano. Ele era parte da organização, mas por um tema de visão, eles acabaram parting ways. Então eu só estou dividindo aqui, mas vai ficar mais a mesma coisa. Então quando eu faço a ADA em relação ao Ethereum, ele está me dizendo que é 13%. Deveria ser mais? Aí é onde a gente mistura isso com a adoção. Vou multiplicar por 100 só para 3%. Então assim, eu vou começar um vídeo depois, se eu já tiver feito eu vou até colocar ele por aqui. É um vídeo que fala como é que eu deixei de... Eu falo que eu perdi, mas como é que eu deixei de ganhar 450 mil reais com essa moeda ADA, por exemplo. Que foi uma besteira que eu fiz e que acabou custando caro. Não custou caro porque eu já tinha ganhado, então eu não perdi, eu só deixei de ganhar. Mas mesmo assim, tem uma dor de corno gigantesca. Então quando a gente olha para isso, a gente fala, cara, 13% do valor de mercado da Ethereum. Se a gente for falar, cara, em termos de tecnologia, comunidade e adoção, o Ethereum realmente está tantas vezes maior do que a ADA. Então isso é uma forma de você encarar e analisar isso. Isso é uma forma que eu gosto de analisar. Lembrando que quando eu falo desses vídeos e quando eu falo de criptomoedas, eu sempre defendo a ideia de que as criptomoedas devem ser uma parte pequena do seu portfólio. Então quando a gente olha para um portfólio de investimentos, por ser uma classe de ativos muito arriscada, eu acho que ela deve ser uma parte muito pequena. Eu faço assim comigo, isso não é nenhum tipo de recomendação, é só uma forma como eu encaro. Mas especificamente esses são os pontos que eu gosto de analisar. Então, fundamentos de ações versus cripto, eu acho que eu falei um pouco disso, a diferença entre um e outro. Mas aí já partindo para temas mais específicos de criptomoeda, qual é a natureza do projeto, a liderança e os investidores por trás disso, a adoção e comunidade e a comparação referente aos seus pares. Então, quando a gente olha para os líderes, como é que essas tecnologias estão em comparação às outras. No vídeo de hoje eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.